Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu estou com Paulo Rodrigues. Ele é o responsável em Portugal pela Vivale Portugal, uma empresa do grupo Esprinet, que é de origem italiana. Vamos conversar sobre o mercado de uma forma global, porque nós, a última conversa que tivemos, estávamos em plena pandemia. Vamos ver o que é que mudou de lá para cá. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá Paulo, muito obrigado por ter aceito este convite. Já não falávamos há 3 anos, não falávamos em regime de entrevista há 3 anos e eu recordo-me perfeitamente que nessa altura que falámos, a Vivale estava num esforço tremendo e eu diria quase heroico, porque na altura toda a gente que estava a tentar ajudar não só as pessoas em termos pessoais, como as empresas, a manter as empresas a funcionar, tiveram uma temporada estoica, porque conseguir fornecer atempadamente não só dos equipamentos, as equipas das empresas a irem para casa, a fornecer todas as soluções de cibersegurança, foi de facto, imagino, uma enorme dor de cabeça que conseguiram cumprir, até que eu saiba, que os vossos clientes ficaram satisfeitos e os fornecedores com quem colaboram, os vossos parceiros, também. A minha pergunta é: passou este momento, já lá vão 3 anos, como é que está o mercado agora? Não é a altura, digo eu, de começar as empresas que a correr tiveram que se fornecer com o que havia na época, de começar a reequipar as suas empresas, vêm novos equipamentos a chegar com a história da inteligência artificial, há todo um novo mundo tecnológico. Como é que as empresas, em que fase é que olha para o mercado neste momento? Bom dia, João. Obrigado pelo convite. Efetivamente, o período da pandemia foi um período complexo para todos. Fabricantes, distribuidores, parceiros e cliente final. O paradigma muda de repente, não é? Vínhamos em alguns anos de conversa, da necessidade de darmos aquele grande salto tecnológico. A pandemia empurrou-nos sem volta para forçar esse salto e a evolução tecnológica. 3 anos depois, e no fim da pandemia, sim, há um paradigma novo, há uma necessidade de atualizar as empresas, modernizar as empresas, a tecnologia evoluiu imenso, está muito mais democratizada o acesso à evolução tecnológica num prazo de tempo muito mais curto. Isso levanta vários desafios às empresas, ou seja, tudo o que vem numa componente de startups, digamos, que no pós-pandemia já vem educada numa perspectiva de tudo o que é tecnologia de ponta, o que é possível eu comprar para ter a minha empresa e a minha empresa ser competitiva, já vem dentro dessa linha de pensamento. As empresas mais estabelecidas ou com mais tempo de atividade necessitam realmente dar esse passo. A tecnologia está disponível, podemos tirar partido de tudo o que é esta onda da transformação digital. Há fundos para isso. Temos que percorrer o processo de candidatura e resgate desses fundos, porque afinal isso é o que vai representar sermos mais ou menos competitivos no mercado global. Ou seja, o que me está a dizer é que aqueles fundos que falávamos que era necessário a Comunidade Europeia e os países da Comunidade Europeia colocarem em prática, ou seja, o financiamento à evolução das empresas na Europa, começa agora a ter resultados, é isso? Esta pergunta tem uma maldade enorme, mas era sobre isso que queria que falasse. Não, efetivamente, sim, por 2 resultados. Gostaríamos que os resultados tivessem uma velocidade maior. Discute-se muito na sociedade a execução dos fundos do PRR. O processo não é um processo fácil por si mesmo, mas os fundos estão lá. Temos que cumprir os requisitos para poder usufruir deles e sermos eventualmente mais dinâmicos
e mais proativos no que é a candidatura e o resgate desses fundos para a evolução das empresas. No final do dia, a tecnologia pode democratizar, mas olhando para a realidade do nosso país, nem todas as empresas estão em condição económica, eu diria, de poder dispor e fazer um investimento na proporção adequada para a modernização que necessitam nas empresas. Portanto, a ferramenta do PRR é uma ferramenta importante. Falávamos nela e, como diz bem o João, até à pandemia precisávamos de financiamento para muita coisa. O financiamento é uma realidade, está aprovado. Temos que acelerar a execução. Não há outra forma. Não podemos criar novamente um gap, tendo as ferramentas, sermos um país da Europa diferente da Europa. Temos que Mas acompanhar a evolução. essa é uma característica portuguesa, não? E eu pergunto-lhe assim exatamente isso porque, sendo a Vivale uma empresa de origem italiana, e, portanto, muito assente, e com o foco, presumo, no sul da Europa, esta é uma característica de Portugal, é uma característica do sul da Europa? Não, não é uma característica portuguesa. Nós, aí, nas nossas conversas internas, acabamos por perceber, Espanha tem o kit digital, Itália tem também um programa de transformação digital, todos os países têm, por qualquer razão, ou pelo menos é o que transborda para a opinião de uma forma generalizada, é que nos países do Sul parece termos mais dificuldade na forma como aceder aos fundos, resgatar os fundos e para a implementação. A implementação, creio que não é um problema. Como digo, a tecnologia está disponível, as marcas disponibilizam cada vez de forma mais simples e mais democrática a evolução tecnológica. É uma questão, efetivamente, de financiamento. A percepção, ao sermos uma corporação com presença no sul da Europa, é uma sensibilidade aparente que temos nos 3 países do sul da Europa de podermos efetivamente usufruir dos fundos europeus para a transformação digital. Solução não tenho, desconheço os processos no seu detalhe, mas aparentemente nós, nos 3 países onde estamos, a velocidade da execução é naturalmente lenta para o que é necessidade, atendendo que também somos a região da Europa que precisa de mais investimento. Sempre fomos a região que precisou de mais investimento. Essa questão da lentidão, aparentemente lenta, é uma característica dos países do Sul ou é uma coisa que em outros países... Porque esta questão que eu acho que tem a ver com a cultura, ponto final. Da sua percepção, os outros países andam mais com uma velocidade mais rápida, conseguem já estar num nível de execução superior ou é igual para todos? Daquilo que é o seu conhecimento. O centro da Europa vai mais rápido e o norte da Europa vai bastante mais rápido. São empresas que na sua base também têm uma cultura diferente da não existência de tanto gap relativamente ao que é a tecnologia atual e a tecnologia que eu tenho nas minhas empresas. Há uma cultura de um avanço mais rápido da adequação das empresas ao mercado global. Creio que conseguiram entender melhor, também porque já vinha muito na base da cultura dessas empresas, evoluir tecnologicamente para não se ficarem desposicionadas no mercado. A região mais forte da Europa é claramente o centro da Europa, também por esse motivo. Ou seja, as empresas naturalmente têm uma cultura de não ficar muito afastado do que é a última evolução no que diz respeito à tecnologia. No sul da Europa e em Portugal em particular, tivemos aqui, e por isso é que eu digo que isto é uma questão de cultura, tivemos a cloud, a transformação para a cloud, todos quase que fizemos, mas com o mesmo demora que estamos a ter agora com a inteligência artificial e que também se está a notar com estas questões, e agora porque estamos a falar, estamos neste momento na mudança de regulamentação com a questão da cibersegurança e com os novos regulamentos de cibersegurança, há aqui uma questão de cultura que faz com que nós olhemos, como estamos a olhar para o mercado global e perceber que os países do Sul, e agora vamos falar de Portugal, ficam sempre para trás ou para a última da hora. Há de facto uma questão cultural. Os nossos empresários demoram a perceber a importância de se atualizarem ou é uma questão de dinheiro? Eu diria que é uma questão de dinheiro, não é uma questão de percepção. Se nós olharmos
Há uma boa cheia de anos atrás, Portugal é e sempre foi reconhecido como um país de adoção rápida de tecnologia. Nós gostamos das coisas novas, das coisas que efetivamente nos aportam valor às empresas. Lidamos com este handicap, quanto a mim, económico se nós olharmos para as últimas 3 regulações, tanto o NIS 2 como o DORA ou como o IA, esta regulação vai criar aqui uns desafios muito grandes para as empresas. Se na capa até ao NIS podíamos lidar, porque estamos a falar de corporações com robustez financeira, com grande capacidade, com volumes de negócios importantes, o NIS 2 traz um desafio que é, entramos no segmento das médias empresas. Num país como Portugal, ou países da nossa dimensão, médias empresas, estamos a falar de, eventualmente, empresas com 30, 40 empregados, com volumes de negócio claramente abaixo de €1 milhão. Portanto, a não ser que efetivamente tenhamos um negócio muito rentável, cumprir a regulação destas 3 regulações que saíram praticamente umas a seguir às outras, vai implicar desafios muito grandes. Pegando no nosso assunto anterior, é aqui que a transformação digital pode fazer toda a diferença, ou os fundos do PRR alocados à transformação digital podem fazer toda a diferença. Porque são empresas que têm uma necessidade, têm uns empresários que são perfeitamente conscientes da necessidade, e se queremos que as nossas empresas, dentro da sua dimensão, possam ser também empresas globais, tem que ser facilitador o acesso a estes fundos para se modernizarem, porque se não conseguimos cumprir a regulação, não podemos falar de nos modernizar sequer. Exatamente. Paulo, falando agora um pouco da Vivali, no meio disto tudo que falámos até aqui, onde é que a Vivali pode ajudar as empresas? Ou como, onde e como é que pode ajudar as empresas? O papel da Vivali como distribuidora, com presença em várias regiões, eu gosto de entender que a nossa forma de estar no mercado também, olhando para as experiências nos outros países, perceber que tecnologias é que vão aparecendo e que fabricantes é que apresentam novas tecnologias para o mercado, trazê-las das outras regiões para o nosso país. É um desafio que a mim me agrada de sobremaneira, ver o que se faz bem nos países onde estamos e trazer os fabricantes e a tecnologia para os países, porque isso também acaba por proporcionar aos nossos parceiros um leque de escolha relativamente à tecnologia, relativamente à oferta que estruturam e, enfim, como normalmente se diz, isto não é o mesmo menu serve a todas as companhias, não. Todas as empresas têm os seus desafios, a sua capacidade para investir no que é esta questão que vínhamos a falar da regulação e a disponibilizar mais oferta, mais menus, ofertas diferentes, em modelo um pouco mais perpétuo, modelo de subscrição, que é um modelo, quanto a mim, muito virtuoso, sobretudo para países da nossa dimensão, onde pagamos o que efetivamente utilizamos, sem provocar demasiada tensão na componente financeira ao cliente final ou às empresas, e que possam dispor da tecnologia à medida de vamos crescendo, temos umas necessidades, em algum momento há uma necessidade depois de reduzir os recursos na companhia, de fazer a adequação no momento para não provocar stresses financeiros. Portanto, e é aqui onde nós, como Vivali, entendemos que desempenhamos um papel importante. Entregar argumentos, entregar soluções aos nossos parceiros, para colocar no mercado soluções diferentes, ou múltiplas soluções, mais que diferentes, múltiplas, que possam atender o vário tipo de empresas que nós temos. Da percepção que tem com os seus parceiros, até com os seus clientes, queria aqui que analisássemos uma questão que é, até aqui, ou até há muito pouco tempo, havia a questão da falta de talento, ou seja, que diz falta de talento, quando faltam pessoas capazes de poderem estar a desempenhar funções técnicas, ou até mesmo nas áreas como o marketing e nas áreas das vendas, havia muito pouca oferta do ponto de vista dos recursos humanos. Parece-me a mim, daquilo que tenho visto, que as empresas têm mais ou menos conseguido ultrapassar e conseguido, de alguma forma, ou seja, ter entendido a questão do reter talento e de não deixar fugir, fazendo ofertas. Em contrapartida, as grandes empresas começaram a ter menos necessidades de desenvolvimento e começaram a contratar menos. Mas este
mesmo com estas diferenças, este continua a ser um problema de que todas as pessoas, de que todas as empresas falam. Falta de facto na Europa ou em Portugal pessoas para trabalhar na área de tecnologia? Falta. Falta. As faculdades fazem o seu esforço, cada vez há mais cursos e mais derivados dentro do mundo da computação ou da engenharia de computação, mas efetivamente falta. Nós somos muito bons a formar, qualificamos técnicos ou engenheiros com grande capacidade e depois somos um país com dificuldade de retenção. Ou seja, o país tem dificuldade de retenção do talento que forma. Isto porque nós vamos ouvindo os vários formandos e nos fins de curso e há, como que no último ano do curso, uma propensão natural do que será o futuro recém-licenciado de olhar para fora de Portugal. Acho que devíamos fazer algo a respeito disso. A questão da mobilidade e de podermos trabalhar em remoto é um grande argumento para manter as pessoas nos países e poder trabalhar para empresas do exterior. Não levar o talento fora, porque o talento, quando vai fora, e felizmente somos um país com muito virtuosismo, como está comprovado, temos várias figuras distintas em várias organizações e várias empresas a nível europeu que são casos de sucesso, mas que são casos de sucesso que, quando saíram de Portugal, levaram tudo o que tinham para fora de Portugal. Na minha opinião pessoal, só há uma maneira de resolver este problema, que é pagando adequadamente. Acha que ainda falta, eu acho que ainda falta um passo gigante para que Portugal dê esse salto no ponto de vista do que é matéria salarial, da sua perspectiva. Esta pode ser uma mudança que ainda vem longe, mas de facto sem ela vai ser difícil. Bom, isso é uma temática não só no mundo Sim, da tecnologia, não é? Sim, é em todo lugar, mas aqui na tecnologia muito mais, porque a tecnologia, embora haja esta diferença agora de redução, ou seja, os developers não vão deixar de receber o que estão a receber hoje, porque as empresas internacionais estão a deixar de ter necessidade deles, e portanto se calhar aqui vai haver um maior acesso a estes profissionais, mas de facto, o que me diz, quando sai de uma universidade, um aluno formado, um novo engenheiro, e ter uma perspectiva salarial em qualquer país fora ou em Portugal, para iniciar a vida, olhará sempre para o ir para fora, certo? Certo. O nosso grande desafio, e transversal a todas as áreas, não só à tecnologia, acho que é uma perspectiva de adequação do que é que a pessoa cobra relativamente ao que é a realidade do país. Okay. Portanto, nós podemos pagar, colocando aqui assim os números por cima da mesa, 100 mil euros a um engenheiro de computação em Portugal. A Inglaterra, a Alemanha ou França podem provavelmente pagar o dobro, mas também a realidade do custo de vida naqueles países é completamente diferente. Eu acho que o grande problema que nós temos em Portugal é uma desadequação completa dos salários ao que é a realidade do custo de vida e este paradigma novo que nós temos, não é? Que as principais cidades, existe também Espanha, porque também já ouvimos falar relativamente a Madrid, Barcelona, onde eu também vivi, são cidades para estrangeiros. Ou seja, é um termo um bocadinho forte para nós, nós que nascemos cá, somos naturais, não é? Portanto, creio que o grande desafio é percepcionarmos corretamente qual é o custo de vida real do país e as empresas, enfim, em conjunto com as autoridades, fazer uma adequação salarial para podermos viver no nosso país, basicamente. A oferta maior em número, mas o custo de vida também é diferente em número. Não é? Paulo, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com o Paulo Rodrigues, até porque era importante esta conversa com o Paulo, em particular, para vocês perceberem que os homens que estão por trás da tecnologia e que vendem tecnologia preocupam-se com a situação do país e das pessoas. Não estão só a desenvolver coisas para deixar as pessoas de lado. Esta conversa é importante para perceberem que há, no mundo de tecnologia, quem se preocupe com as empresas e que as queira ajudar a vencer nesta transformação que não sabemos quando vai ter fim.